Fica aí essa expectativa pro Hernan Crespo, que agora vai assumir esse time do São Paulo, que é tão bagunçado internamente, né, Flávio? Olha, Gabriel, sem dúvida é um desafio hermoso. Você trabalhar no São Paulo é uma coisa legal, um baita time, uma grande história, isso é indiscutível. Eu espero que o pessoal, e não foram poucas as reuniões que aconteceram até fechar negócio, que eles tenham colocado o Hernan Crespo a par do que está rolando. O São Paulo não tem dinheiro. O problema não é nem o que passou. Passou, acabou. Não vai ficar chorando a desgraça Leco eternamente. Passou. Mas a realidade é que o São Paulo não tem dinheiro. A realidade é que o São Paulo vende qualquer um. Se tiver uma boa proposta pelo Muricy, eles negociam. Tem uma boa proposta pelo Crespo, eles negociam o Crespo. Porque a coisa tá feia, não tem grana. E futebol se faz com grana. O São Paulo está tentando, o Júlio Casale está tentando gerar um novo momento, uma coisa mais organizada, uma coisa mais profissionalizada. Mas, gente, não é fácil. Foram 10 ou 12 anos de tragédia. Quanto tempo o Leco ficou no poder? 6 anos? Desde 2015. No meio de 2015. Então, são quase 6 anos. É duro, né? Foi só bobagem, só coisa errada e tal. E a coisa já não vinha bem com o Juvenal, né? Aquele terceiro mandato do Juvenal foi outra desgraça. O grande culpado disso tudo realmente é o Juvenal, né? Ele que fez. Na verdade, isso é uma sequência, né, de um grupo. Um Né, grupo. que muda muito pouca Então, coisa, esse é o né? ponto. Sai um presidente, entra outro, mas do mesmo grupo, Por isso que com a eu falo mesma sempre, mentalidade. Quando o mesmo morreu jeito o de Marcelo trabalhar. Portugal Gouveia, São Paulo entrou em parafuso. E vai pagando a conta. Isso não tem muito o que fazer. Então é bom o Hernan Crespo saber que ele vai trabalhar com o que tinha aí e vai ter que tentar fazer o que o Diniz fez, que foi uma coisa hercúlea. O Diniz conseguiu uma coisa extraordinária. Levar esse time a 7 pontos de vantagem no campeonato foi uma coisa excepcional. E vou dizer mais. Ele fazia algumas coisas taticamente com esse grupo que não sei se alguém vai conseguir fazer. Difícil. As informações que eu tenho são que ele tirava algumas coisas táticas. Porque o jogador de futebol, Gabriel, existem inteligências separadas. Por exemplo, o Zé Manuel de Barros, ele tem uma inteligência, e estou falando muito sério, para narrar futebol, que eu não tenho. Se eu for narrar futebol, sou um burro. Eu não sei narrar futebol. O Zé, você é um narrador. Certo? Nós aqui, Bruno e eu, nós temos uma inteligência para comentar. Você pode, não é muito inteligente, mas não importa, é o que a gente faz. Tem um cara que tem uma inteligência para cantar, tem um cara que tem uma inteligência para jogar futebol. Isso não quer dizer que o fato do cara jogar bem futebol, que ele tem inteligência tática, ele tem habilidade. E realmente, os jogadores com maior inteligência tática no Brasil normalmente vão embora. Casemiro, que não sabiam aproveitá-lo aqui. Então, há uma dificuldade na inteligência tática no futebol. E o Diniz tirava de jogadores com limitações táticas, de inteligência tática, coisas extraordinárias. Tanto que ele teve que buscar meninos lá. O Sara tem uma inteligência tática diferenciada. É preciso que alguém faça o mesmo. Não sei se será viável. O processo a curto prazo é... O lado fazer bom mais simples. é que o futebol argentino forma treinadores. Isso. E o mercado internacional, o mercado europeu, faz tempo se abriu para os argentinos, muito mais, né? O mercado para brasileiro é muito pequeno. Por quê? Porque no futebol argentino, isso que está começando agora no Brasil, que é a preocupação em formar o jogador também com essa inteligência tática, apurar, começou agora recentemente. Na Argentina, não. Há muitos anos eles já são assim. E eles são vistos, os treinadores, como profissionais que trabalham melhor taticamente as suas equipes, já tem essa preocupação há muito tempo, e os jogadores argentinos também têm essa fama de terem já de trabalharem já com esse conceito muito mais tático do que no futebol brasileiro, com menos improviso. Então, o curioso é que o Brasil é vítima exatamente disso. O jogador brasileiro é visto como um bailarino, um criativo e tal. Só que no momento que aparece o Guardiola, em 2008, e muda o futebol, transforma num jogo de estratégias e que facilitam a vida de jogadores, por exemplo, de Lionel Messi, né? Você tem um Messi, você vai trabalhar taticamente a inteligência tática para facilitar o gênio. Isso muda a vida no futebol. E aqui no Brasil ninguém se deu conta disso. Continua achando que a individualidade vai resolver e não resolve. Nós vamos ver, porque tem adaptação de país para país. É diferente um argentino trabalhando num clube argentino, onde os jogadores já estão mais acostumados, Gabriel e Bruno. E aí vem um argentino para trabalhar com jogadores brasileiros. Talvez pegar o São Paulo, que já tem iniciado nesse conceito com o Fernando Diniz, seja um facilitador para o Hernan Crespo. Pode ser. Essa é uma questão importante, Flávio, Zé, Bruno. Até que ponto o trabalho do Diniz, e o Flávio disse dessa questão tática, ele vai se manter
haja vista aí que a gente vai ter uma mudança, muitos jogadores vão sair, né? É o que pelo menos apontam as últimas notícias, né, Flávio? Até que ponto isso vai ser mantido, até que ponto ele vai ter já um trabalho, essas coisas assim. Então, esse é um ponto que eu imagino e espero que tenha sido dito ao Crespo. O São Paulo não pode garantir ninguém. A venda do Brenner para o São Paulo foi uma dádiva. Nossa, vocês estão vendendo um menino de 20 anos por quanto foi? 12 milhões de... 12 milhões de dólares e tem algumas metas que se ele atingir, aumenta o Para o valor. São pra 15. Paulo, não é a venda do Brenner, um garoto de 20 anos. Não, é uma entrada de 12 milhões de dólares. O São Paulo tem dinheiro. Ele tem que acertar coisas, tem que pagar conta, tem que acertar dívida. Isso significa o quê? Se aparecer uma proposta pelo Bruno Alves, vai sair. Pelo Volpe, vai sair. Pelo Sara, vai sair. Pelo Daniel Alves. Quem aparecer? O São Paulo... E não é sacanagem. Não tem jeito. Não tem grana. Sabe aquela coisa? Não tem grana. A discussão aí, Flávio, Gabriel, assim, é que quando se olha, abre o leque. Momentaneamente, não tem outro jeito? É só vender e não tem como. Eles estão tentando, mas pegou agora, né? Então, não tem jeito, é só vender. A grande questão é que clubes brasileiros formadores têm vendido nos últimos anos, né? Toda temporada. Todo ano vende 2, 3 garotos. A base forma, a base vende, a base gasta, não paga a dívida vai crescendo e não resolve nada. O Fluminense, que ontem conquistou uma grande vitória com os garotos, né? A gente fala muito do Cotia, os meninos do Palmeiras, né? A molecada do Santos salvando. O Fluminense, cara. O Fluminense ontem fez 3-0. 3-1. 3 garotos marcaram os gols. E olha o tanto de gente que o Fluminense vendeu nos últimos anos, né? Kennedy, Pedro, voltou. O Gerson. Aquele Ayrton Lucas lá, E meteu outro esquerdo. Kennedy, pegou foi O do Gerson John tinha Kennedy. vendido. Antes, aqueles meninos laterais lá, os dois Fábio irmãos. Rafael, teve o Marcelo, Fábio teve e o Thiago Silva. Sim, o tanto de gente que o Fluminense vendeu e tá no buraco financeiramente. Ou seja, não resolve. Vende e não consegue acertar a vida, acertar a conta, né? O torcedor acertaria de boa. Estamos vendendo os meninos agora, mas acabou essa história de clube devedor. Nós vamos ter dinheiro para investir. O Flamengo tem feito a mesma coisa, mas ele está mostrando para o treinador. Ele vendeu, diminuiu a dívida no momento, vendeu, montou um time que ganhou Libertadores e Brasileiro em 2019 e está aí com potencial de ganhar título também. Ou seja, está mostrando para o torcedor, vendeu, não foi à toa, tal. O problema é que o São Paulo se inclui aí, vende, contrata caro e mal. E continua na mesma situação, né? E a dívida aumenta. Isso que precisa mudar. Isso que precisa mudar. É bem provável que esses meninos sejam todos vendidos e o São Paulo continue quebrado. Isso é o que o São Paulo fez nos Isso que últimos não anos. pode. Essa é a promessa que se pretende quebrar com essa gestão do Casares. Vender vai, mas não vai quebrar. Vai começar a alinhar a vida. Essa é a ideia, esse é o projeto, essa foi a coisa que se vendeu. E eu não tenho por que duvidar, até que as coisas aconteçam, de que não será assim. Vai vender, como eu falei. Vende qualquer um porque não tem grana. Mas a ideia é... Primeiro, o Biasotto, a contratação do Biasotto, que passou meio batido e tal, é um cara de base, né? Um espetacular. Do Atlético Paranaense. Exatamente, espetacular, revelador, né? E o Biasotto seria o cara para integrar com o Muricy a Cotia. Ou seja, vamos caçar a Cotia mesmo. São Paulo vai ser um time que vai jogar com a ideia de molecada. E a molecada vai ser vendida assim se aparecer. E com isso você vai atrás também de projetos diferentes, você profissionaliza o marketing, você vai criando situações para você ter dinheiro e cada vez mais diminuir a necessidade premente de venda, ou se vender numa condição que você pode ganhar melhor. Não, 20 eu não vendo, quero 25. Hoje não dá, hoje quando aparecer não tem jeito. Só pra gente fechar, Flávio, o que você tem de informação e as suas fontes são boas, o que a diretoria atual de São Paulo prometeu ao Crespo? Se é que prometeu alguma coisa. Você tem essa informação? Olha, foi colocado, o São Paulo fez um processo inverso. O São Paulo ouviu 10 a 12 profissionais do mundo inteiro, nenhum do Brasil, e colocou, e quis ouvir ideias. O que você pensa de futebol, como é que você vê futebol, o que você gosta de futebol. E aí, em cima disso, óbvio que o André Vilas Boas era um perfil. Aí, quando se falou em grana, suas pretensões salariais. E aí, o funil foi fechando no Crespo e no Vitor Pereira, o português. Esses dois ficaram até o final. Por alguma razão que eu não sei qual é, eles optaram pelo Hernan Crespo, talvez por salário, não sei.
E aí sim o Crespo foram colocadas, imagino, as situações do São Paulo. Então o perfil, na verdade, foi o oposto. O que você pode nos dar? E aí o São Paulo deve ter colocado do outro lado o que nós temos para te oferecer. Tanto que o Crespo, ele havia uma dúvida se ele viria ou não, até o momento que a seleção chilena não se definiu sobre o treinador. Ele tinha muita dúvida sobre a seleção chilena ou o São Paulo. Por N motivos que eu não sei quais são. O Chile contratou um uruguaio. Quando o Chile contratou o uruguaio, mas assim, ele já estava pendente com o São Paulo. Mas só espera um pouquinho, eu quero ver a história do Chile e tal. Mas ele estava mais pendente. Conversou com o São Paulo, com o Santos e com o Chile. O Santos meio que passou rápido. O Chile, ele de alguma forma considerou. E aí quando fechou o negócio do Chile, a possibilidade, também não sei por que motivo, né? Não sei qual foi o motivo da escolha do técnico uruguaio, aí abriu a porta para que eles conversassem, e aí detalhes realmente eu não sei.